Olá, tudo bem? Nosso estudo de hoje continua sobre o grande conflito. Vamos orar? Grande Deus, nos abençoa no estudo da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O que acontece quando a pessoa morre? 1 Tessalonicenses 4 diz: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Vamos destacar algumas coisas claras nesse verso. O Senhor descerá dos céus, não as pessoas. Mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os não os que não morreram em Cristo ressuscitam depois no milênio. É a segunda ressurreição. Os vivos e os mortos em Cristo que ressuscitaram são arrebatados juntos. Está na Bíblia, nada de secreto. E eles encontram o Senhor nos ares. Jesus não pisa nessa terra de pecado na sua segunda vinda. O quadro aí para recapitularmos. Volta de Jesus, ressurreição da vida, João 5:29. 1 Coríntios 15, vivos obedientes são transformados. Mortos obedientes ressuscitarão e vão para o céu. Apocalipse 6 e Apocalipse 20, vivos desobedientes morrerão. Mortos desobedientes ressuscitam só após 1000 anos. Nos 1000 anos no céu, os salvos fazem um juízo comprovativo. Apocalipse 20. E depois dos 1000 anos, temos a ressurreição do juízo. Todo joelho se dobrará e reconhecerá que Jesus é Senhor. Filipenses 2. 1 Coríntios 15, a destruição do mal. Qual é a origem da vida? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Não a ter, passou a ser. Jesus disse assim: Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. A palavrinha grega aí é psique. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Essa palavrinha psique aparece em outros 4 versos de Mateus. Mateus 2, 10, 16 e 20. E lá é traduzido não como alma, mas como vida. Vamos reler o texto de Mateus 10, 28 como vida? Não temais os que matam o corpo e não podem matar a vida. Que vida é essa? A vida eterna. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a vida eterna como o corpo. A morte no Antigo Testamento. Gênesis 3,19 diz: Porque tu és pó e ao pó tornarás. Eclesiastes 3 diz que animais e o ser humano têm o mesmo fôlego de vida. Eclesiastes 9 diz que os mortos não sabem coisa nenhuma. Eclesiastes 12 diz: Pó volte à terra como era, espírito, fôlego volte a Deus que o deu. Não diz que o espírito volta para o céu. A origem foi em Deus, o fôlego volta para ele. Até o pó teve origem na terra, volta para lá. É só o retroceder e fim da vida. Salmo 6:5. Pois na morte não há recordação de ti. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Os mortos não louvam ao Senhor. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Neste mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. E o Novo Testamento? Mateus 9:24. Não está morta a menina, filha de Jairo, mas dorme. A Bíblia relaciona a morte a um sono. Mateus 27. E muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. João 11:11. Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Atos 2:29 e o verso 34. Olha que interessante. A respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, porque Davi não subiu aos céus. 1 Coríntios 15:51. Nem todos dormiremos. 1 Tessalonicenses 4, 13 e 17 e a 15.
Não sejais ignorantes com respeito aos que dormem. No verso 14 repete dorme, verso 15 repete dorme, 3 vezes no mesmo texto, eles estão dormindo. Então, os textos claros dizem que morreu, acabou. Os textos difíceis devem ser entendidos diante dos textos claros. Eu não vou rejeitar todos os textos claros e, nos textos difíceis, fazer outra interpretação. Romanos 6:23 diz que porque o salário do pecado é a morte. Quando que a morte é resolvida? 1 Coríntios 15:52. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15 ainda continua dizendo: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então, imortalidade depois da ressurreição, na volta de Jesus. Lembra do Éden? Deus disse: porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas a serpente disse. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Os dois estão se apresentando como certos: o Criador e a criatura. Quem está certo? O Criador. A criatura está mentindo. Não vos enganeis, porque surgiram falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais. Então a Bíblia está dizendo que o inimigo e os seus anjos operam milagres, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então o inimigo tem falsos apóstolos, obreiros fraudulentos e ministros que se apresentam como ministros de justiça, para enganar. O livro Grande Conflito, página 1549, diz assim: a teoria da imortalidade da alma foi uma das falsidades que Roma tomou emprestadas do paganismo, incorporando a religião da cristandade. Martinho Lutero classificou-a entre as monstruosas fábulas que fazem parte do monturo romano dos decretos. Os anjos decaídos que executam suas ordens aparecem como mensageiros do mundo dos espíritos, ao mesmo tempo em que professam trazer os vivos em comunicação com os mortos. O príncipe do mal, sobre eles exerce sua influência fascinante. Imagina se comunicar com alguém que já morreu, mas você não está se comunicando com alguém que já morreu. Está se comunicando com anjos caídos. Ele tem poder para fazer surgir perante os homens a aparência de seus amigos falecidos. A contrafação é perfeita. A expressão familiar, as palavras, o tom da voz são reproduzidos com maravilhosa exatidão. Muitos são consolados com a afirmativa de que seus queridos estão gozando a aventura celestial e, sem suspeita de perigo, dão ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Muitos são defrontados por espíritos de demônios, personificando parentes ou amigos queridos e declarando as mais perigosas heresias. Estes visitantes apelarão para os nossos mais ternos sentimentos de simpatia, efetuando prodígios para apoiarem suas pretensões. Só que a emoção precisa estar subordinada ao assim diz o Senhor. E Deus diz que isso não acontece. Como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. A Igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará para parecer que Cristo veio.
Bíblia. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais serão iluminados. Sem a palavra, estamos apalpando em escuridão e engano. Tem que estar de acordo com o assim diz o Senhor. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Estar com Miguel, um título para Cristo, nos dá segurança de vitória. Cristo venceu. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com minha destra fiel. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Devemos confiar continuamente no Senhor. Que Deus nos abençoe.